Então vamos para o próximo tópico aqui, que é não mais a quantidade de movimento em si, porém a variação dela. Então seria a variação da quantidade de movimento linear. Essa variação nada mais é do que pegar a caneta fina, do que a derivada no tempo do J, que vai ser um d sobre dt do m vezes um vg mais um m vezes o d sobre dt de ag. Opa! De vg. Eu estou dando spoiler, né? Então, o meu d sobre dt de j é, como isso aqui é zero, a massa do meu corpo rígido não está variando, fica m d sobre dt de vg é ag. Então aqui a aceleração absoluta do centro de massa. Aí agora que a gente já sabe, no caso a variação da quantidade de movimento, a gente pode aplicar a segunda lei de Newton. O que é que a segunda lei de Newton diz? Se vocês se recordam, segunda lei de Newton segunda lei de Newton vai dizer que o somatório das forças externas atuando num corpo, vou botar esse referencial agora não, é igual à variação da quantidade de movimento linear desse corpo. Então, é igual ao MAG. Somatório das forças externas é igual ao MAG. E isso é válido no referencial inercial como no referencial móvel. Se eu botasse um referencial móvel BN, teria somatório das forças externas, massa, vezes um BN AG. Beleza, pessoal? Aqui é um somatório dos I e F, das forças externas descritas no referencial inercial. Deixa eu apagar isso aqui para ajeitar, que tá meio estranho. Pronto.
onde AG... Ah, que legal. Esse meu AG, eu vou encontrar ele pelos termos da aceleração. Por exemplo, considerando um AA mais um AREL de A até G mais duas vezes ômega vetorial VREL de AG mais ômega ponto vetorial RAG mais ômega vetorial RAG. E é aqui que entra a cinética propriamente dita. É a própria segunda lei de Newton e a variação da quantidade de movimento linear. É o que vai me dizer como relacionar as forças externas que estão atuando no meu corpo. Então, as forças que vão causar o movimento com o movimento que é causado. Beleza? Então, eu tenho essa relação entre cinética e cinemática. Primeiro eu estudo o movimento e depois eu relaciono ele com as forças externas, encontrando uma equação por meio dessa igualdade que vai me dizer, opa, se eu aplico tais forças, qual é o movimento que vai resultar no meu corpo, no meu sistema. E de forma contrária, se o meu movimento, se o meu corpo tem esse movimento de AG, qual é o somatório de forças que eu deveria aplicar para chegar nesse movimento. Então essa equação ela pode ser resolvida de duas formas, né? Ela pode ser resolvida ou eu tendo as forças querendo calcular o AG, querendo calcular como o corpo se movimenta, ou eu sei como o corpo se movimenta, quero calcular as forças que estão atuando no corpo. Nesse sentido aqui, é bem importante para o projeto de qualquer coisa que se mova, né? No caso de uma máquina, por exemplo, de um mecanismo, eu quero saber quais as forças que estão atuando nesse mecanismo devido ao próprio movimento dele. Essa equação que nos dá, essa igualdade que nos dá. Beleza, pessoal? Então, a segunda lei de Newton é o que vai unir a cinética e a cinemática. Tem uma nuance que eu queria falar com vocês. O que é que acontece? Cinemática, vou botar uma observação. Cinemática do corpo rígido. Então vamos lá. A cinemática do corpo rígido, ela tem uma particularidade que eu vou tentar explicar aqui. Deixa eu adicionar uma figura. Ó, é a mesma batata que a gente tinha anteriormente, só que aqui no próprio corpo rígido eu tenho dois pontos, ponto A, ponto B e um vetor ROB. E agora eu tenho um referencial que ele está solidário ao corpo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se o corpo gira, ele gira junto ao corpo. E de forma que qualquer vetor posição
nesse corpo vai ter sempre a mesma descrição nesse referencial móvel, porque não importa o que aconteça com esse vetor posição, o vetor o referencial móvel vai rotacionar junto, então vai terminar tendo a mesma descrição. E eu vou mostrar por que isso. O que é que acontece? O que é que define um corpo rígido? No caso, um corpo rígido, ele é um corpo que ele não se deforma, né? Ele não sofre deformações. Isso faz com que qualquer dois pontos dele tenham sempre a mesma distância. Então, se eu pegar um corpo que ele não se deforma, se eu marcar dois pontos nesse corpo e for olhar a distância com a régua, essa distância desses dois pontos vai ser sempre a mesma, contando que o corpo não se deforme. Então, se ele sofrer uma rotação, por exemplo, é isso que acontece. O corpo rotaciona e o referencial rotaciona junto a ele. Beleza? E percebam que esse RAB, como ele está se tratando de um corpo rígido, vai ser um vetor que vai ter sempre a mesma descrição e um vetor que nunca vai se alongar, nunca vai ficar maior, nem nunca vai ficar menor. Então ele vai ter sempre o mesmo tamanho, o mesmo comprimento. O que é que isso significa em termos de equações? Significa que se eu definir bem o meu VREL como um vetor descrito no referencial, esse referencial móvel N, que é solidário ao corpo rígido, nesse caso o VREL de A a B vai ser zero e, consequentemente, o ARREL de A a B vai ser zero. Por quê? Porque para um corpo rígido é diferente de um pistão, por exemplo, que se alonga. Então eu vou pegar dois pontos e traçar um vetor posição entre eles. Não importa o que acontecer, a distância desses dois pontos não vai mudar. Consequentemente, né, o meu VREL e o meu ARREL, que quando bem descritos no referencial solidário ao corpo, medem justamente isso, a variação do comprimento, a variação do módulo desse vetor, eles vão ser zero. Beleza? Porque, como eu disse, é um corpo rígido. E num corpo rígido eu nunca vou ter dois pontos se distanciando ou se aproximando, porque o corpo não se deforma. Então, deixa eu ver como é que eu escrevo isso aqui. Então, botar para dois pontos quaisquer, num corpo rígido, quando eu digo num, eu quero dizer pertencentes ao corpo. Então, deixa eu frisar logo isso aqui. Então, para dois pontos qualquer num corpo rígido, a distância
entre esses pontos sempre é a mesma. Porque o corpo é rígido, né? Vamos ser redundante nisso, dizer de novo que o corpo é rígido, logo não se deforma. Consequentemente, o que acontece? Consequentemente, se eu tiver um V real de AB, vai ser igual a um A real de AB, que vai ser igual a zero, ou um vetor zero, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido isso. E aí, o que é que eu tenho? Se A, o ponto A, voltando aqui para cima, pertence ao corpo, podemos concluir que eu vou botar A e G porque às vezes um corpo tem uma simetria que tem um furo no meio, alguma coisa assim. E aí eu não sei se esse caso é geral o suficiente, mas geralmente, na maior parte das vezes, o ponto que eu chamo de G, né, que é o centro de massa do corpo, ele pertence ao corpo. Então, se A e G pertencem ao corpo, podemos concluir que V real de AG igual a A real de AG, que é igual a zero. Logo, a aceleração absoluta do ponto G, eu posso descrever ela como a aceleração absoluta do ponto A mais ômega ponto vetorial R AG mais ômega vetorial ômega vetorial RAG. Beleza, pessoal? Então, o que acontece na cinemática do corpo rígido é que às vezes essa cinemática termina sendo simplificada. Então, quando eu for tratar aqui da segunda lei de Newton, se eu estiver tratando fazer aquele desenvolvimento que a gente fez de ponto a ponto, se eu chegar num corpo rígido,
né? Geralmente eu tenho um mecanismo composto de vários corpos. Então, se eu chegar num ponto que ele pertence ao corpo rígido e eu quero calcular a partir desse ponto a cinemática do centro de massa, então se o meu ponto A pertence ao corpo rígido, eu quero calcular a cinemática do centro de massa e os dois pertencem ao corpo rígido, né? Como não vai ter essa variação de distância entre eles, o VREL e o ARREL vão ser nulos. E eu fico somente com esses termos da aceleração. E aí simplifica também a aplicação da segunda lei de Newton.